Canal Bioacessível. Apresentado por Rafael Amazonas. Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Biologia. Eu me chamo Rafael Amazonas, sou deficiente visual, acadêmico da UFAM, do curso de Licenciatura em Ciências, Química e Biologia. Hoje iremos falar sobre os órgãos vegetativos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal que curtiu as nossas aulas anteriores, que deu seu like, que se inscreveu no nosso canal, que deixou lá o seu comentário. O meu muito obrigado, meu abraço e vamos agora à nossa aula. Órgãos vegetativos. Assim como os animais, os vegetais também possuem órgãos, denominados órgãos vegetativos. Cada uma destas estruturas possui a sua função específica e diversas formas possíveis. Então, galera, na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre as plantas e seus órgãos vegetativos. Os órgãos vegetativos das plantas são divididos em vegetativos e reprodutivos. Os órgãos vegetativos são essenciais para o desenvolvimento da planta, sendo eles a raiz, o caule e as folhas. Já os reprodutivos, como o próprio nome sugere, servem para a reprodução, e são eles a flor, o fruto e a semente. Mas isso iremos estudar em uma próxima aula. Na aula de hoje, vamos estudar apenas os órgãos vegetativos e suas funções. A maioria das plantas tem folha, raiz e caule. Mas como assim a maioria? Galera, existem pequenas plantas, como os musgos, que apresentam estruturas mais simples, denominadas de rizoide, cauloide e filoide, que não são consideradas estruturas verdadeiras, devido à ausência de vasos condutores. A terminação oide significa que é semelhante, mas não é verdadeiro, ou seja, são estruturas que se parecem com a raiz, com o caule e com as folhas, mas não são, porque não apresentam os vasos condutores. Beleza? Então vamos em frente. A raiz é uma estrutura extremamente importante para os vegetais. É a partir dela que a planta é capaz de se sustentar e retirar água e nutrientes do substrato. Algumas raízes armazenam nutrientes, como a cenoura, a mandioca e a beterraba, cuja parte comestível desses vegetais são suas raízes. Beleza? Tudo certo até aqui? Então vamos em frente. São encontradas diversos tipos de raízes e variam de acordo com o ambiente em que cada espécie vive, como por exemplo, as raízes subterrâneas, como a da mangueira ou jambeiro, as raízes aéreas, como as dos mangues, e as raízes aquáticas, como as dos murerus. De maneira geral, podemos dividir as raízes em dois grandes grupos. A raiz do tipo axial pivotante, que apresenta um eixo principal mais desenvolvido, e outras raízes secundárias menores. Ela está presente, por exemplo, no feijão, e a raiz fasciculada ou em cabeleira, que não apresenta um eixo principal, e os ramos radiculares são muito parecidos. Por exemplo, ela está presente no milho. A raiz possui regiões definidas, como a coifa, uma espécie de capuz que protege a ponta da raiz. Zona meristemática indiferenciada, que é a região formada por células do meristema primário que originam novas células e permitem o seu crescimento. Temos também a zona de alongamento, que é a região em que as células crescem e diferenciam-se. Assim, para que uma raiz cresça bem, deve haver a multiplicação de células na ponta e o alongamento celular na região lisa. Zona pilífera ou de absorção, região que apresenta pelos absorventes que retiram do solo água e sais minerais, que vão formar seiva bruta. E por último, temos a região das ramificações, que é a região em que partem as raízes secundárias que auxiliam na fixação da planta no solo e aumentam a superfície de absorção. O caule exerce as funções de sustentar e conectar as folhas, as flores, os ramos e os frutos, além de conduzir a seiva bruta e a seiva elaborada, podendo ainda realizar
reservas de nutrientes, como é o caso da batata inglesa e a cebola, em que a parte comestível desses vegetais é o caule. O caule se divide assim: gema terminal, no ápice, que é responsável pelo crescimento do vegetal, nó, de onde saem as folhas, as flores ou uma ramificação do caule, entre nó, região que fica entre dois nós, e a gema axilar, que produz folhas e ramo folhoso, mas que geralmente não se desenvolve como a gema terminal. Beleza, galera? Existem diferentes tipos de caules, que estão classificados em 3 grandes grupos: aéreos, subterrâneos e aquáticos. Os caules aéreos estão em contato direto com a atmosfera e podem ser do tipo tronco, que é um caule ereto, resistente e ramificado; haste, caracterizado por ser fino, frágil, verde e ramificado, como é o caso da couve-flor; o cladódio, que é um caule aéreo ereto, verde, que realiza fotossíntese e também apresenta grande quantidade de água acumulada, e as folhas estão modificadas em espinhos; os rastejantes, que crescem junto à superfície do solo e nele se fixam em diversos pontos por meio de raízes. O morango, a grama, a melancia e a abóbora são exemplos de plantas que têm esse tipo de caule. E trepadores, que crescem apoiados ou enroscados em algum tipo de suporte, como por exemplo a uva, o chuchu e o maracujá, entre outras plantas que têm esse tipo de caule. Os caules subterrâneos estão localizados sob o solo, como os rizomas, que se desenvolvem horizontalmente debaixo do solo junto à superfície. A bananeira e o gengibre são plantas que apresentam esse tipo de caule. Na bananeira, a parte aérea, que se assemelha ao caule, na realidade é formada pelas suas folhas. Os tubérculos, que são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas nas plantas, e os bulbos, que são pequenos caules subterrâneos recobertos por numerosas folhas modificadas. Do bulbo partem as raízes fixadoras da planta ao solo. Em geral, acumulam substâncias nutritivas. A cebola e o alho são exemplos de plantas que possuem bulbos. E por fim, os caules aquáticos, que são aqueles capazes de absorver a água através da epiderme. Eles possuem estruturas que armazenam ar, que facilita a respiração e a flutuação da planta no ambiente aquático. Em algumas plantas ocorrem modificações do caule, formando estruturas como as gavinhas e os espinhos. As gavinhas das videiras, por exemplo, são caules modificados, pequenos ramos enrolados em espiral que favorecem a fixação da planta no suporte. Alguns caules, como o do limoeiro, o da laranjeira e o de outras plantas, apresentam espinhos, que são ramos pontiagudos. Esses espinhos são vantajosos para a planta como proteção, pois são difíceis de serem removidos. Na roseira, o que popularmente são denominados espinhos, na realidade são acúleos, isto é, estruturas afiadas que se originam de tecidos superficiais da epiderme, revestimento externo da planta. Os acúleos são fáceis de serem removidos. E por fim, as folhas. As folhas são órgãos vegetativos capazes de absorver gás e luz solar para realizarem fotossíntese e realizarem também a fixação de carbono e convertê-lo em açúcares, ou seja, é onde o alimento da planta é produzido. Além disso, as folhas liberam o oxigênio necessário para a respiração de todos os seres vivos. Nas folhas existem organelas denominadas cloroplastos, que possuem um pigmento de cor verde, a clorofila. Este pigmento verde, que está dentro dos cloroplastos, absorve a luz e reflete a cor verde. Por isso, a coloração das folhas de alguns vegetais são verdes. Além da fotossíntese, as folhas realizam também a transpiração, que é a perda de água na forma de vapor, e a respiração. Existem algumas plantas que não possuem folhas, como por exemplo, os cactos. Então, você deve estar se perguntando, como os cactos respiram? Os cactos respiram pelo caule. É nele que se alojam os estômatos, canais entre as células que permitem a entrada de ar. Geralmente, uma folha é composta pelas seguintes estruturas: limbo, que é a lâmina da folha, onde são encontrados pequenos orifícios denominados estômatos;
responsáveis pelas trocas gasosas com o meio ambiente. Pecíolo possui a função de fixar a folha ao caule e ao ramo. E por último temos a bainha, parte mais dilatada da base do pecíolo e que é o local em que as folhas se prendem ao caule. Muito bem, galera. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Fiquem com uma pequena atividade e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau! Responda. 1. Como estão divididos os órgãos das plantas? 2. Qual a função e os tipos de raízes? 3. Qual a função e os tipos de caule? 4. Como está dividido a raiz? 5. Qual a função das folhas e por que ela reflete a cor verde?